Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Essa série aqui tá incrível, tá? Tô trazendo alunos da MB University para contar a trajetória. E hoje estou aqui com o Anderson. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Henrique. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Legal. O Anderson, ele é banker sênior na XP, trabalhou em várias instituições, tem uma bagagem gigantesca no mercado financeiro. A gente já estava conversando aqui de bastidores, Verdade. falando um pouquinho de mercado, um pouquinho da escola também. Então hoje tem muito conteúdo legal, mas por favor, Anderson, queria que você se apresentasse para o pessoal, quem que é o Anderson, o que o Anderson faz. Legal. Bom, então eu sou o Anderson Kuntzler, eu tenho aproximadamente 20 anos de mercado financeiro, sou casado, tenho uma filha de 10 anos e hoje eu atuo como banker na XP, como você mesmo mencionou, mas tenho já uma larga trajetória aí, passei por diversas instituições, diferentes cadeiras, então queria falar um pouquinho aí sobre isso hoje com vocês. Legal, Anderson. E conta pra gente, cara, como que você começou no mercado financeiro? Sempre foi dessa área? Já teve um pezinho em outras áreas? Como que foi esse primeiro contato? Não, legal. É interessante essa história porque eu, na verdade, mais ou menos eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a procurar emprego, né? Muito motivado pelos meus pais. Pô, você precisa fazer alguma coisa, vai buscar. Trabalhar. Exatamente. E caí numa agência de empregos, fui conversar lá, poxa, isso já muito antigo, né? Quantos anos estava aí nesse comecinho? Eu estava com 18 anos 18 ali. anos. Então, fui olhar, tinha uma oportunidade lá para ser vendedor de seguros. Eu falei, poxa, legal, quero entender. Aí, quando fui conversar, falou, olha, a gente tem uma posição para você vender seguros de vida, é dentro de um grande banco, você topa participar da entrevista? Falei, poxa, lógico, com certeza. Aí fiz alguns testes na área de vendas, nunca tinha vendido nada assim. Nem sabia o que era Exato. seguro. Nossa, eu imaginei que tivesse ido muito mal, assim, né? Me deram lá uma calculadora para vender, eu desenrolei do jeito que dava e por fim falaram, pô, parabéns, foi contratado, você vai começar no Banco Bradesco. Eu falei, poxa, que legal, né? Você nem sabia que era pro Bradesco, né? Não sabia. Foi tipo aquelas agências de recrutamento e seleção, que aí você se candidata e depois, se você passa, eles dão mais detalhes. Exato, foi isso. E aí, poxa, eu peguei na verdade, um rapaz que tinha uma descendência de boliviano ali e eu já era um cara bem sênior, assim, com uma experiência gigantesca de 30 anos na área de seguros. Ele foi o meu coach, meu professor, me explicou tudo do zero, parte de produtos e eu comecei a mergulhar e assim, fui realmente para as cabeças ali. Atendi ali o público geral de uma agência grande na Zona Norte de São Paulo. E realmente trazia esse discurso, a importância, né? E ainda mais, pensa lá atrás, assim, que o brasileiro ainda hoje está se aculturando com a questão do seguro, né? Principalmente de vida, e lá era uma barreira muito grande, então foi um baita desafio, assim, realmente que me provocou muito aí para poder me desenvolver nessa parte aí de vendas, né? Só que com o tempo, logo eu fui gostando muito da dinâmica, assim, de banco, fui entendendo aí um pouco de cada área, eu tinha muita curiosidade, ia na área de empréstimos, na área de investimentos, falava com o gerente e aos poucos eu fui me envolvendo tanto e tinha começado a minha faculdade em administração de empresas que me fizeram um convite, pô, por que você não vem para o banco, né? Você está aqui na área, eu estava terceirizado e realmente eu topei participar do processo, fui aprovado e foi quando eu comecei essa trajetória na parte bancária, né? E aí de lá para cá eu realmente não posso nem dizer que não saí mais, porque no Bradesco foi uma escola lá, eles querem muito a pessoa crescer de forma sustentável ali, orgânica, então passei por diversas cadeiras e fui primeiramente para uma área administrativa, mas logo vi que, poxa, não é esse o drive, minha área é comercial, participei de um trainee interno, onde eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas e quando eu vi ali realmente que eu tinha um tino ali para a área de investimentos e foi quando eu busquei proativamente, na época, estudar para CPA 20, tirei CPA 20, logo eu consegui uma cadeira na área de gestão, já de pessoa física lá dentro, alta renda, e fui para a PJ, até que um certo dia um cliente meu me fez um convite, poxa, estou precisando de um braço direito aqui na área financeira, eu sei que você conhece muito de tanto relacionamento que a gente tem, queria te fazer um convite. Na época eu já estava fazendo minha pós-graduação na FIA, em produtos financeiros e gestão de risco, estava entendendo muita coisa do outro lado do balcão, que não banco exatamente. Eu acabei topando o desafio, falei, poxa, acho que eu não preciso mais ficar em banco assim, acho que eu
fiz o que eu tinha que fazer, topei o desafio, foi super legal, organizei toda a estrutura financeira, administrativa da empresa, era uma indústria plástica com mais de 300 funcionários, foi algo bem bacana, assim, de complementar na área financeira. Só que, com o passar do tempo, depois de uns 2 anos e pouco, eu vi que realmente não era aquilo. Eu falei, poxa, familiar, não tenho muito para onde ir. Estava com saudade desse dinamismo de banco, da área comercial que eu vivia anteriormente. Até que eu fui numa festa infantil, encontrei um ex-superintendente que trabalhou comigo no Bradesco, e aí a gente começou a conversar, ele, pô, o que você está fazendo? Eu perguntei o mesmo, ele falou, estou cuidando aqui de uma área dentro do HSBC, a área de Wealth Management, e inclusive eu acredito que tem muito a ver com o que você sempre buscou, eu me lembro do que você queria lá dentro do Bradesco, mas você acabou sendo direcionado aí para uma carreira mais na parte gerencial, gestão do banco, né, virar gerente geral. E hoje eu estou com essa oportunidade aqui dentro. Pô, você não quer bater um papo comigo lá e conhecer? Eu topei na hora, fui lá entender e realmente vi que era uma estrutura ligada à parte de gestão patrimonial, de planejamento financeiro, que é algo que eu sempre gostei muito e estava ali na época engajado nos estudos, né, para me desenvolver cada vez mais. Eu topei o desafio, né? Então foi logo, coincidiu com o nascimento da minha filha nessa época, então foi um momento bom para eu dar uma pausa entre um lado e outro, né? Eu imaginava que não voltaria para a parte de banco, mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz ter retomado, né? Então, basicamente, foi curto, foi 1 ano e pouquinho no HSBC, fazendo gestão ali de clientes muito grandes, assim, inclusive, né? Hoje, até que fundaram na sequência bancos e tudo mais. Só que logo depois de 1 ano, o Bradesco comprou a operação do HSBC. E eu já tinha encerrado a minha jornada, né? Sou muito grato a tudo que eu construí no Bradesco, que eu aprendi, e nesse momento começaram a vir muitas propostas do mercado, nesse movimento, né? Acho que o mercado entendeu que tinha, né, ia ter bastante mudanças ali. Isso a gente está falando de que época mais ou menos? Seria? Olha, foi mais ou menos ali 2005, 2015. 2016. Eu fiquei de 2005, 2015 Bradescão, né? Então foi mais ou menos nessa fase. E, poxa, o Itaú me fez uma proposta muito legal e já estava ligada à parte de investimentos, que é algo que eu sempre quis, né? Então, eu entrei na consultoria de investimentos. Na época, ainda não atendia uma carteira fechada de clientes. Depois, logo na sequência, o Itaú mudou para esse formato. Então, foi bom que é algo que eu sempre fiz, né? Que foi gestão de carteiras de clientes, né? Então, foi bacana. Fiz um trabalho de praticamente 2 anos, mais ou menos, nessa cadeira. Fui promovido para a área de gestão de patrimônio e aí realmente foi quando eu comecei a entrar de fato no mundo mais private aí de mercado, né, de clientes muito relevantes ali, com patrimônios robustos. E foi onde eu realmente comecei a aprender ali que de fato eu tinha que me envolver muito ali com a família, tinha que estar mais disponível para os clientes, poder, né, ter aquele olhar genuíno para ver onde você poderia agregar um valor muito grande ali para todos. Comecei cada vez me desenvolver mais nessa parte, né? Tirei o CFP e aí depois de algum tempo o meu ex-regional do Itaú, ele estava com um projeto ali de abertura de um escritório de investimentos. A gente, né, começou a conversar aqui a respeito e era algo que eu pensava que em algum momento eu seguiria para este caminho, né? Mas não pensava que era naquele momento. Eu falava, poxa, quando eu estiver já querendo me aposentar, exato, daqui a um tempo quero tocar minha própria operação. E ele me fez uma proposta. Aí foi quando eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu tenho muita referência. E um amigo do interior me falou, poxa, Anderson, cavalo selado só passa uma vez. Só vai. Só vai. É a oportunidade sua da vida aqui. Então, o nome dele é o Fabrício Maniglia, a gente trabalhou muito tempo, então a gente já se conhecia, né? Acho que a gente entendia muito que tínhamos habilidades complementares, que a gente poderia se ajudar bastante. E as pessoas que ele também já tinha em mente ali para startar esse projeto também dava uma sinergia muito grande e foi quando a gente botou de pé a operação, né? Nós vinculamos, inclusive, a XP, né? Nesse momento. Então, foi muito bacana essa experiência, assim, de poder empreender no mercado financeiro de fato, né? Então, você poder ter aquele olhar de dono, poder colocar as políticas, as estratégias da sua forma ali num comitê global ali mais fechado. Então, é uma empresa no final do dia, então, assim, realmente foi muito bacana toda essa experiência. E até onde eu chego nesse momento atual, que foi depois de algum tempo, né, a XP olhando o trabalho que nós vínhamos fazendo ali
E é realmente um interesse também muito grande ali em ter as pessoas num crescimento ali interno, ali para as cadeiras que eles tinham disponíveis ali, de rede comercial, área de segmento unique e tudo mais. Eles fizeram uma proposta de incorporação de toda a nossa estrutura e as pessoas, né? Então, poxa, foi legal porque para os meus clientes, assim, eu trouxe num D0 algo que eu ia construir ao longo do tempo, de muito tempo, né? Trazer uma baita de uma estrutura para o cliente e super satisfeito assim, com o movimento e tudo isso acho que a gente acaba agregando muitos aprendizados, né? Pô, show de bola, parabéns pela trajetória. Tem um monte de perguntas aqui para fazer, vou voltar um pouquinho lá no tempo. Cara, como que é o desafio? Por exemplo, você estava lá no Bradescão, que era mais, começou ali com o contato da parte de seguros, foi mais para agência. Aí você sai, quando você volta ali, que você vai para a SBC, você já vai para uma outra área que é bem mais sênior e é mais técnica também, que é a área de wealth ali. Sim. Cara, como que foi o desafio? Porque você ainda não tinha essa vivência do dia a dia, de gestão, de carteira. Como que foi esse desafio? Como que você aprendeu? Porque, trazendo para o cenário de hoje, aí você vai falando e vai direcionando. Claro. O pessoal que está na agência, no varejão assim, é muito aquele comercial de um seguro, um produto ali, um consórcio, mas eles acabam não tendo muito contato com essa parte estratégica de portfólio, de produto, principalmente com o perfil de cliente que de um escritório de wealth, por exemplo. E, Perfeito. no HSBC que o nível de cliente ali o cliente era elevado, exigente. Então, Exato. cara, como foi para você essa adaptação, esses primeiros contatos, até de buscar entender mais essa parte de portfólio, porque com a minha cabeça, entendendo ali, primeiro passo, tudo, acho que muita coisa você foi pegando do zero ali com o pessoal, tipo, sabe, aquela frase que você tem que trocar o pneu com o carro andando, mais ou menos assim. Não, sem dúvida. Eu acho que isso eu tive já sempre muito aqui intrínseco de buscar estudar muito, né? Então, eu já me sentia muito preparado tecnicamente de falar de investimentos ali, mesmo estando numa cadeira de generalista na época, né, dos bancos que eu passei ali com gestão de carteiras ali, que você tinha um escopo muito amplo, falava de crédito, tinha os produtos, né, e todos os detalhes, mas eu sempre puxei muito para esse lado de investimentos e até acho que era onde eu me destacava bastante sempre nesse ambiente de agência, né? Então, realmente, eu já vim bem preparado para essa cadeira nesse sentido e também muito na verdade, desse upgrade, assim, em níveis, né, de volumes administrados, eu sempre tinha muita conversa com pessoas que já eram de segmento private, eu tentava entender como que era esse ambiente, o que eles faziam. Então, poxa, muita gente me falava, cara, você tem que entender de tudo um pouco, assim. Então, eu buscava, poxa, eu preciso entender de vinhos, tanto que hoje eu sou apreciador de vinho, eu gosto bastante. Então, poxa, você tem que saber falar de diversos cenários, você precisa estudar o seu cliente antes de chegar lá e, pelo menos, minimamente saber um pouco de cada um. Então, eu acho que isso eu sempre busquei, né? E foi muito conversando com as pessoas que para mim já eram referência. Eu sempre olhava um degrau acima ali para poder me plotar e pensar lá. Então, foi uma transição até que boa, assim, claro, tem um choque no primeiro momento, é um banco gringo, você tem que se adaptar à cultura, você tem uma série de regulamentações que antes eu não estava ali, né, exposto. Então, teve um pouquinho desse choque cultural, mas posso dizer que eu consegui me adaptar muito rapidamente a tudo isso. Então, foi bem legal, assim. Você citou um ponto interessante, que é essa questão da experiência do vinho. Pô, você já tem um bom conhecimento técnico, você tem boas certificações. Que nível que você vê assim, por exemplo, quanto mais você vai subindo de hierarquia no banco, você vai atendendo clientes ali que acabam sendo mais exigentes e o tratamento vai mudando. Tipo, o perfil do varejão, média renda é outra, alta renda é outra, private é outra. Quando que você começou a olhar para essas, preciso entender de vinho, já tenho uma bagagem, já tenho a certificação, preciso olhar para outras coisas fora o tradicional, porque trazendo, por exemplo, um aluno que procura a gente, quer trabalhar ou quer crescer no banco, tem um caminho que é padrãozão, que a gente fala, você precisa entender do técnico, você precisa entender do comercial, você precisa buscar as certificações certas. Mas chega um determinado momento ali na carreira de um profissional com seu perfil, você já tem o conhecimento legal, você já tem as certificações necessárias ali, aí você começa a olhar para outras coisas para você ter esse contato e poder fazer tipo de fidelização com o cliente. Perfeito. Como que você viu isso? Como que você vê? Qual que é o momento de você começar
pô, como que eu me diferencio agora? Porque você já tem Claro. tipo, chega um momento que todos vocês ali, num determinado nível de cargo, o basicão ali já tá todo mundo igual, né? Aí você precisa buscar como que eu me diferencio para me destacar no banco. Não, é verdade. Eu acho que está muito ligado a isso que eu falei sobre conhecer muito o cliente. Então, acho que a partir do momento que você começa a se aprofundar no relacionamento, você faz ali perguntas abertas, você ouve muito mais às vezes do que você fala, né? Porque o gerente tem muito isso, né? De sair falando, disparando, falando que tem isso, tem aquilo, que faz isso dessa forma e o produto. Só que muitas vezes o cliente ele está numa carência ali, você fazendo algumas provocações, ele vai te abrir muita coisa. E aí nesse momento eu comecei a perceber que assim, além de ter questões que eu precisava criar essa conexão com ele, né, tanto para conversa como de vivências ou até mesmo estar junto eventualmente com o cliente, né, de convidar ele para um almoço, a gente abrir um vinho e tudo mais, eu realmente vi que essa questão de você falar, cara, eu preciso pertencer a esse meio, né? Não adianta eu estar num cenário totalmente diferente do dele que não vai criar esse match. Então, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, frequentar eventualmente lugares melhores, poder estar num meio social ali muitas vezes melhor. E poder ampliar realmente os meus, na verdade, seja em hobbies, numa questão esportiva. Às vezes, poxa, eu preciso engajar ali num tênis ali para estar ali num meio um pouco melhor. Então, eu acho que é muito dessa percepção mesmo do que o cliente te traz, na verdade, né? Então, aí você fala, cara, como que eu crio conexão com ele? Então, no tempo isso vira meio que automático, né? Mas no início eu tive que me esforçar um pouco para ir para esse lado. Tem alguma história assim, ou alguma coisa meio aleatória do comum que você já teve que fazer para conseguir um cliente? Eu conversei com uma aluna essa semana, ela mora em Floripa e ela é assessora também de um escritório lá e a gente estava conversando, ela falou, pô, tô querendo me focar mais no internacional, tal, tô vendo que tem oportunidade aqui, mas eu queria performar mais minha carteira, tal. E a gente conversou, falei, pô, você tá em Floripa, mano, onde tem muito dinheiro aí, o pessoal tá cheio de turista, queimando dinheiro, não tem lugar melhor pra você fazer network. Eu falei, tá a 2 minutos de Balneário do Camboriú, tem muita gente aí, o pessoal andando de Lamborghini e Ferrari, vai dar uma volta ali que você consegue fazer um monte de captação ali, você consegue com network. E eu falei pra ela, você gosta de barzinho, balada, que é um lugar mais fácil de você fazer network, você vai pegar os empresários tudo com a guarda baixa ali, porque vai estar tomando uma brejinha, vai estar festejando. Falei, conheço assessor que nem gosta de balada, mas vai só pelo network e tentar fechar negócio. Legal. Tem algum lugar diferente assim, ou esporte, você falou tênis, alguma coisa que você nunca fez na vida, que você foi porque você falou, pô, isso aqui acho que pescar um cliente ali, tem algo diferente assim? Não, tem sim, até me veio agora em mente aqui uma questão que aconteceu que eu sempre gostei de esportes aquáticos e fui muito ligado a tudo que está ligado ao mar ali, eu realmente sempre me envolvi, né? Eu fui nadador muitos anos, eu surfo eventualmente quando dá, como um hobby e gosto muito da parte marítima, né? Então, tem uma feira que é recorrente, né? Que é a Boat Show. E aí eu falei, poxa, lá é uma baita oportunidade de networking, como você mesmo trouxe, né? Então, eu fui para essa feira sozinho ali para conhecer, ver aqueles barcos, iates, né, fantásticos, assim, uma baita experiência legal. E aí eu fui visitar um stand ali da Azimuth na época, ali, um stand bem grande, eles também fabricam barcos, além de estar no mercado de investimentos financeiro. E lá eu comecei a conversar com algumas pessoas, eles estavam servindo até um jantar, vinho francês, muito legal, e comecei a bater um papo e aí eu ouvi, na verdade, eu captei que essa pessoa estava interessada naquele iate, estava em exposição. E ele custava alguns milhões de reais ali. Então, realmente foi o approach, porque ele estava tomando um vinho, eu comecei a puxar um papo, bater um papo com ele e tudo mais. A gente foi se conhecendo e trocamos cartões ali. Ele é lojista ali no centro da cidade, até que eu chamei ele depois de alguns dias, falei, poxa, eu queria bater um papo, continuar esse papo que a gente falou lá, tomar um café, poderia ir até você, ele aceitou na hora, a gente conversou e hoje ele é meu cliente, né? Então, assim, começou num negócio que era ali para o lazer, para olhar, né, aquelas exposições maravilhosas dos barcos, mas virou negócio, né? Então, assim, eu fui indiretamente com esse pensamento, você tem que ter esse pensamento, né? Mas não foi assim, eu tô lá só para caçar clientes, né? Mas foi a oportunidade. Então, realmente eu acho que a gente tem que se reinventar nesse nosso mercado ali
e buscar essas conexões, né? Legal. E dica pra galera que tem essa dificuldade de captação. Você é bom de comunicação, não tem vergonha e você caça as oportunidades ali. Para quem está começando, quais dicas que você pode trazer voltado mais para esse lado comercial mesmo? A gente vê, por exemplo, até mais para o lado de assessoria, que tem muito forte essa questão ativa de você ter que fazer prospecção. E a gente vê o pessoal com esse desafio, pô, mas eu nunca tenho dificuldade, às vezes eu não sou tão bom comunicativo. Que dica que você pode trazer para a galera pôr no dia a dia, ou alguma técnica, alguma coisa assim que funcionou para você, funciona para você e dá para compartilhar aí com a galera? Entendi. Olha, é assim, acho que não tem uma fórmula mágica, né, para essa questão de captação de novos clientes, nem de recursos, né? Na verdade, eu acho que você fazendo um bom trabalho para os seus clientes ali, eles naturalmente no tempo eles vão te indicar, e se ele não te indicar ativamente, você tem que pedir, né, depois de algum tempo que você está mostrando resultados, você fala, poxa, né, eu já estou contigo aqui há X tempo, entendo que eu tenho trazido um valor aqui interessante aqui, a gente, né, mostrar aqui os resultados que você tem desempenhado e falar, poxa, se tem alguém do seu meio, né, da sua família que eu possa estender essa minha assessoria, essa é a única forma que eu tenho aqui para crescer minha carteira de clientes, né, e isso realmente eu acho que é o que mais funciona, esse member get member. Mas, assim, quando você não tem ainda uma base, assim, né? No meu caso, eu realmente vim construindo relacionamentos ao longo do tempo, então muita gente me acompanhou nessa trajetória também, sou muito grato a todos, né, que estão comigo, mas quando você ainda não tem essa base, assim, consolidada, realmente você tem que se reinventar, que eu falei, né? Então, realmente é buscar ali, estar em eventos, é buscar questões ali que você, poxa, às vezes você... vou pegar férias, pô, você está num hotel legal e tudo mais. Não que você vai estar lá para isso, você vai estar para descansar. Só que você tem que estar atento a oportunidades, né, as questões todas e mostrar que realmente assim você tem algum diferencial. Então, eu sempre procurei assim nos meus clientes, principalmente quando eu precisava, né, realmente vender a estrutura que eu estava ali ou o que eu tinha ali. Eu queria trazer alguma coisa complementar, achar onde é o gap dele. E você só vai descobrir isso se você conversar, deixar o cliente falar bastante. Então, e aí nisso eu vi ali, poxa, eu estou entendendo que esse cliente tem uma necessidade, aqui tem uma preocupação muito grande ali com a filha. Então, poxa, você vai numa linha dessa, pô, como é que você está se preparando aí futuramente para os estudos da sua filha e tudo mais? E aí você engaja a conversa. Às vezes você percebia que o cara tinha uma preocupação ali com a manutenção do padrão de vida dele lá na frente. Então, o que você vai trazer de interessante para ele que vai brilhar o olho dele, né, e fazer com que ele esteja disposto a estar contigo assim nessa jornada ou que pelo menos te ouça o que você tem a trazer. Então, é muito de ter essa percepção, esse feeling, porque hoje produtos está muito comoditizado, né? Todos os bancos hoje, na maioria, estão com a plataforma aberta. Então, se você não trouxer algo a mais ali, o cliente não vai sair do lugar que ele está lá há bastante tempo, né? Então, realmente acho que você buscar esses diferenciais. E hoje, você acha que é mais... Não sei se é mais fácil, a palavra certa, eu vou te botar a lenha na fogueira. Mas como que você... vou mudar a pergunta, então, vou falar o que é mais fácil. Como que você vê o comportamento do cliente de hoje da época quando você começou lá em questão? Porque, por exemplo, quando a gente pegou ali que você foi Bradesco, você foi até o HSBC, a gente ainda não tinha essas redes sociais igual a gente tem hoje, acesso à informação. O cliente, hoje o cliente às vezes quer falar que sabe mais que a gente, porque viu no Google, viu o YouTuber falando, aí traz informação de terceiro, muitas vezes, às vezes a informação não bate, Então hoje a galera está mais antenada, tem mais acesso à informação, tem os produtos na ponta do celular, então mudou muita coisa dos últimos anos para cá e cada vez mais tem mudado, né? É verdade. Você sente uma diferença muito grande de como conduzir com o cliente de antigamente para agora, mudou muito, ainda é a mesma dinâmica, tem notado uma mudança no comportamento do investidor, porque, hoje a galera mais jovem, puxa mais para um lado, a galera talvez mais velha tem muita diferença daquela época para agora, não mudou tanto o comportamento? Não, tem bastante, eu acho que assim, a questão do relacionamento, isso permanece, né? Então o cliente ele gosta de ser muito bem atendido, de sentir que a pessoa do outro lado é proativa,
que ela tem uma tempestividade ali nas respostas. Então, acho que essas coisas triviais assim, de atendimento não mudam, mas o cliente está muito mais exigente, está muito mais antenado, ele entende alguma coisa, ou razoavelmente, dependendo dos casos. Eu já tive e tem alguns clientes que são muito aprofundados, inclusive, né? Então, e muitos eles te trucam, porque hoje está fácil, você fala alguma coisa, a pessoa joga lá no chat GPT e te joga ali a resposta. Às vezes ele nem te pergunta, ele já joga o print do chat, ele fala o que você tem a me dizer a respeito disso. Então, a gente tem que estar muito preparado, né? Então, isso, volto a falar, né? Muito antenado a todo momento. Quando eu acordo ali, eu já ouço uns 3 morning calls, leio 2, 3 jornais ali. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, né? Para onde está indo e fazer esse paralelo com o portfólio do cliente. Mas, assim, claramente tem uma mudança, assim, em relação às antigas gerações e às novas, né? Porque aquela pessoa, o pessoal mais antigo, eles estão muito plotados ali. Poxa, eu quero um negócio estável ali, vou posicionar em CDI, em juros, quero 1% ao mês. E muitas vezes ele estava fechado a olhar outras oportunidades. Já a juventude, eu que venho trabalhando assim muito pensamento em grupo familiar, em poder estender muitas vezes a educação financeira para os filhos, né? E eu tenho que pensar assim nas próximas gerações, e é muito do que eu prego assim sempre. Eu vejo que assim, o apetite é outro, né? Eles querem ver coisas mais alternativas, né? Os filhos dos meus clientes, eles querem olhar para criptoativos, eles querem entender oportunidades fora ali da caixinha, né? E aí você tem hora que você tem que também trazer o cara e falar, calma, legal, entendi, acho que o momento é bom, mas você precisa entender esse contexto financeiro para a gente ir avançando por etapas, né? E isso dá muito certo sempre, né? Eu acho que agora, porque a chance da pessoa já entrar em alguma coisa eventualmente errada, porque ela olhou ali que aquilo lá é a bola da vez e entrar num raio ali histórico é muito grande, e depois quebrar a cabeça e ela vai traumatizar. Então, a gente tem que segurar um pouco essa turminha nova que vem, né? E ao mesmo tempo do pessoal que está, né, mais das antigas, às vezes tem que provocar ele e falar, cara, diversificação é o único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Você precisa estar aberto a olhar alguma coisa diferente porque os ciclos mudam, né? Então, se você ficar ali só no CDI, você pega um mês, igual nós acabamos de passar em fevereiro, que a inflação foi maior que o CDI, você fala, cara, você perdeu dinheiro, né? E o cara, ele acha que realmente tá tudo bem. Então, assim, realmente tem essa diferença e você tem que saber navegar muito bem em tudo isso, né? Legal, legal. Você falou de rotina, você acorda, lê ali os dois. Qual que é a notícia do banker? Qual que é a rotina? Eu ia falar, qual que é a notícia do banker? Qual que é a rotina do banker? Tem muita gente que vai assistir a gente aí que quer estar numa posição parecida com a sua, quer chegar no patamar que você chegou hoje. E a gente recebe muitas perguntas de curiosidade, como é a rotina, o dia a dia, o que você faz, como que é no escritório, como que é a sua rotina como banker, e aí depois a gente fala da sua rotina como pessoa física normal, assim, fala um pouquinho sobre a sua rotina dentro do que pode dizer, questão de atividade, como é o dia que você faz quando chega no escritório, se tem tudo planejado, como que se organiza trazendo para o banker. Bacana. Eu procuro olhar sempre até um dia antes a minha agenda do dia seguinte, porque muitas vezes você tem uma reunião logo no começo da manhã ali e você talvez vai ter que antecipar seu horário, ou às vezes você nem vai para o escritório, você vai direto para um cliente, né? Então, mas eu realmente procuro ter esse planejamento já bem certinho né, das minhas atividades, das minhas reuniões, do que está já programado e agendado, mas no dia a dia a gente vê que as coisas vão se alterando no decorrer, né? Então, como eu te falei, né, até antes de chegar no escritório eu já passei por todo esse boom de informações, né, buscando para ver como é que os mercados asiáticos estão fechando, como que os mercados na Europa abriram, qual que é a tendência, né, do dólar, qual que é a tendência de abertura do Ibovespa, do S&P. E aí, realmente, quando chega lá, assim, acho que a primeira coisa é você olhar ali, né, para a sua tela ali de CRM, olhar ali para a sua carteira como um todo, entender ali, poxa, o que é prioridade? Vou olhar ali os meus vencimentos de investimentos ali, porque aquilo tem que ser imediato, né? Fazer a checagem dos seus e-mails, poder olhar, eventualmente, você tem, de repente, um cliente seu que está fazendo aniversário. Como que você não vai deixar de parabenizar o seu cliente? Ele minimamente vai ficar chateado. Fala, poxa, o Anderson nem lembrou, né, do meu aniversário. Então, isso é uma coisa pequena que traz muito valor. Assim, o cliente ele sente muito isso
Quando ele percebe que você está interessado nas causas dele e quando você se preocupa genuinamente com as coisas, né? Às vezes o cliente compartilhou uma situação ali, né? Eu estou desviando, mas eu vou voltar, que, sei lá, alguém da família dele está doente, pô, você fala, poxa, e aí, como é que está a sua esposa, né? Ela está melhor, ela passou por esse procedimento, então eu olho, né, o que tem ali realmente de questões importantes ali para tratar ali com o cliente, e aí eu vou olhar realmente já no detalhe ali para as carteiras dos investimentos e assim, o que eu procuro sempre, assim, acho que pelo menos uma vez por mês tá falando ali com todos os clientes, né? Pelo menos minimamente abrir ali o relatório, falar, cara, ó, sua carteira se comportou dessa forma, a gente teve alguns impactos por conta dessa questão específica das tarifas aqui na sua carteira, essa outra parte foi beneficiada por algum movimento aqui específico, então ter essa recorrência. O presencial ainda hoje, por mais que a gente está nesse mundo tecnológico, o cliente gosta desse olho no olho, né? Então, eu acho que é importante, pelo menos a cada uns 3 meses, você ter esse presencial, ou minimamente uma videochamada com o cliente, porque o telefone ele fica muito frio, né? Então, eu procuro fazer um cronograma bem certinho ali para que eu não fure nessas datas, assim, né? Alguns gostam já de deixar dias específicos montados, então você faz muito tailor-made, né? Tem cliente que gosta de ser atendido de uma forma, então você vai, né, se organizando desse jeito, mas eu procuro entender com tudo isso que eu digeri no mercado e verifiquei quais são os impactos, se vão ter clientes meus que vão estar sendo favorecidos nas posições deles, né? E aí você depende muito de tecnologia para poder olhar de uma forma macro o que vai estar ajudando ali determinados clientes, o que pode ser uma oportunidade para outros, ou o que pode ser uma questão que você tem que trazer uma blindagem para o cara. Falar, cara, hoje o mercado tende a azedar de manhã aqui, eu acho importante a gente pensar em alguma estrutura de proteção. Então, eu acho que esse olhar macro de carteira você vai ter que ter diariamente, né, de olhar ali seus compromissos, de poder, né, fazer as suas atividades, mas o estratégico ali é realmente conforme você vai no decorrer do mês, né? E aí, assim, a dinâmica é muito intensa, né? Porque eu procuro falar com o máximo de clientes por dia possível, né? Você tem muita troca entre as pessoas, né? Então, hoje as instituições elas têm um ótimo ecossistema, né? Eu falo onde eu estou, então você tem que trocar com a pessoa de renda fixa, especialista em empresas, para ele te falar um pouquinho, às vezes, de determinados setores que estão em evidência. Preciso saber sobre o agro ali e uma determinada empresa que está começando uma oferta pública. Se você não souber mergulhado ali como é que está essa empresa, você não consegue transmitir isso para o seu cliente. Então, você tem essas trocas, você vai conversar com uma pessoa de fundos fechados, aí você vai ver um pouco do speech do colega que você vê que o cara está acelerando, ele está indo bem, está conseguindo ter performance. Pô, legal você trocar ideia com essa pessoa, falar, cara, legal, estou entendendo que você está sendo bem assertivo aqui, o que você está fazendo? Então, assim, eu julgo que é super importante a gente estar muito preparado assim, para o dia. Não dá para você acordar e ir tudo no piloto automático, né? Se eu posso dar uma dica, é isso, né? A gente tem que se planejar para o dia, por mais que ele possa mudar ali, você tem um norte, né? E assim, a gente que é comercial, você está já habituado a fazer esse ajuste rápido ali, essa correção de rota, um imprevisto que aparece. Eu vou até dar um exemplo, assim, como as rotinas mudam no dia a dia, né? Então, eu estava esses dias ali trabalhando lá no escritório, ali normal, e de repente aparece uma cliente que eu não tinha agendado ali, me ligaram lá da recepção e falaram, cara, a sua cliente está aqui, só que lá na XP a gente não está acostumado igual um banco que é aberto, todo mundo entrar ali, você só recebe o cliente agendado, né? E essa pessoa, inclusive, ela era atendida por uma outra pessoa que em algum momento eu dei uma ajuda ali na questão de investimentos, ela chegou lá para me procurar. E aí eu falei, poxa, era um dia de chuva, eu falei, não, tá lá na chuva, manda ela subir aqui, arruma uma sala aqui para nós, eu vou conversar, vou entender. E aí a cliente, ela estava, né, meio afobada ali, aflita, e ela estava com, na verdade, um negócio para fechar ali, que era um aluguel de uma sala lá no Leblon, lá, e estava ligada à parte, ela está no ramo de confecções, ela tem lojas, né, de grife e de roupas femininas, e ela precisava urgente de uma carta fiança ali para garantir o imóvel, o aluguel. Eu falei, nossa, você me trouxe um negócio ali que eu vou tentar fazer um milagre, mas assim, e de fato a gente conseguiu, tá? Porque eu liguei um ponto, liguei o outro, fui atrás, e no final a gente conseguiu, de fato, atender o que ela precisava. Então, assim,
E essa pessoa, com certeza, ela vai lembrar disso sempre, assim, ela vai ficar muito fidelizada e já está, né? Na verdade, não à toa que nos últimos dias ela acabou até fazendo alguns aportes ali na posição que ela tem. Então, é realmente poder tentar extrair essa necessidade ali do cliente, né, no dia a dia. Isso é muito importante. E realmente ter essas trocas de boas práticas aí com as pessoas, porque sempre vai agregando, assim, você vai ouvir 10 coisas, pode ser que 8 não vão agregar, mas aquelas 2 que você vai captar, você vai falar, vai te dar um insight muitas vezes, você fala, cara, não tinha pensado nisso, ou deixa eu tentar dessa forma, né? Então, eu acho que isso assim, não tem volto a falar, não tem a fórmula mágica, perfeita. Mas com certeza, né, se você fizer isso assim, algum resultado vai dar, sem dúvidas. Legal, legal. E vida pessoal agora, sobra tempo, tem filhos aí, como que você consegue conciliar? Quais são os hobbies, o que você gosta de fazer? Sobra tempo para isso, pô? Poxa, tem que sobrar, né? Na verdade, acho que o equilíbrio dos pratinhos é sempre muito importante ali, né? Acho que você tem que estar bem com o seu mental para você trabalhar bem, né? Então, tem que tentar, na medida do possível, ter uma boa noite de sono. Tem que, né, realmente dar uma atenção em casa, porque as coisas passam muito rápido, né? Quando você vê, seus filhos já estão crescidos, né? Tem que buscar ali um momento de você ter um jantar com a sua esposa ali, para vocês poderem conversar ali como casal. Então, ter um momento para você estar com seus amigos, inclusive, né, e num happy hour ali, jogar a conversa fora, isso é importante, né, para o ser humano, então eu tento dosar, né, então às vezes tem dia que você sai lá, já tá de noite, você só tem tempo de chegar em casa para tomar um banho, comer e dormir, mas tem dias que você tem que falar, cara, legal, cumpri o que eu precisava fazer aqui, pô, 6 horas, meu, vou embora mais cedo hoje e vou me permitir ir para academia, vou me permitir, sei lá, fazer uma natação, ou vou pegar a minha família e vou ir lá no restaurante japonês, né? Então, eu procuro fazer isso sim, não é fácil. Recentemente eu me matriculei no MBA da Unibanco, né? O Investment Advisor Program, que é realmente pensando em me capacitar cada vez mais aí como profissional. Então, tem essa dinâmica dos estudos à noite que eu não estava mais habituado, então é mais uma coisa que você tem que encaixar ali, mas nos dias que não tem aula, você tem que buscar, né? Então, eu faço isso e final de semana, a gente que é comercial, você tem que estar disponível, você tem que estar atento aí. Muita coisa acontece no final de semana, o tarifaço vem no final de semana, né? Eventualmente, acompanho se tem algum cliente que manda alguma coisa ali, eu tento responder, eu não falo, não, vou responder segunda-feira, não, eu respondo ali para mostrar que você está fazendo algo a mais. Mas eu procuro estar full ali, já que, né, o mercado não abre no final de semana, você procura estar bem dedicado ali à família e outras coisas pessoais que você precisa fazer, né, numa vida normal, né. Legal, legal. E o programa, tá gostando? Como é que tá sendo a experiência aí nesses primeiros meses de MBA? Nossa, fantástico, assim, tá realmente superando as expectativas, porque como eu já estudei bastante, né, fiz lá pós, um monte de cursos, você sempre vai muito voltado ali, né, vou fazer um curso de valuation, muito técnico ali, às vezes um negócio maçante. E a experiência que eu estou tendo no MBA internacional, e muito partiu do passado, né, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, em São Francisco, ali, imerso na parte de business, inglês, e eu comecei a me apaixonar assim, na parte internacional. Falei, poxa, eu preciso conhecer mais ali, além das fronteiras, né? E, assim, caiu como uma luva. Acho que eu senti que o mercado realmente vem evoluindo nessa parte. O brasileiro está mais aberto a olhar para outras alternativas, né? Coisas que o mundo inteiro faz, né? Só o brasileiro ficava muito ali no home bias ali. Então, eu entendi que eu precisava ter esse complemento. E o que eu estou vivenciando aqui dentro é realmente poder estar ali com diretores de grandes bancos, o portfólio manager de diversas assets, as pessoas que fazem ali de fato acontecer, né, a coisa na prática. Então, isso está sendo muito bom, é um networking fantástico, acho que a régua é bem alta mesmo dos colegas, né, que estão, então tem muita troca positiva, nós vamos ter as experiências também, né, em Nova York, Miami, então é uma baita oportunidade legal de crescimento. Então, assim, realmente eu me encontrei nesse programa e, para mim, assim, está sendo um desenvolvimento pessoal muito grande, valendo todo o investimento. Legal, legal. E de aula, qual aula mais te chamou a atenção, assim, que você, caramba, eu vou acompanhando ali os grupos? Sim. E aí, às vezes, o pessoal fica mandando depois, Henrique, traz de novo essa pessoa, né? Essa pessoa aqui tem que dar aula de novo, assim. Eu tenho um, assim, que você falou, cara, esse aqui
foi a melhor aula que eu tive até hoje, assim, cara. Tem Legal. alguma aula que mais te chamou atenção, assim? Todos são muito bons, né? Acho que tem temas que às vezes é mais difícil ali até quando você tem uma complexidade falando de questões tributárias ali, né? Às vezes, né, você está debruçado em leis, em regulamentações, essas questões ali acaba sendo, né, importante, mas é um pouco mais complexo. Mas se tem uma aula assim que de fato eu tenho muita afinidade, gosto muito e até da dinâmica do próprio professor mesmo é o Will Castro ali da Avenue que, poxa, ele tem uma traz didática muito fantástica, né? E é um cara super aberto, acaba sendo uma troca ali muito positiva, né? E conhece muito de mercado, então acaba sendo um update para nós, assim, macro, global, mega interessante e que muitas vezes eu acabo já trazendo no dia seguinte para a prática no outro dia ali com o cliente, nas conversas ali. Então, realmente, né, todas são muito boas, mas escolhendo uma nesse momento, eu falaria sobre ele. Assim. Teve cases, o Claudinei trouxe isso esses dias, ele comentou que uma cliente dele, uma assessora que trabalha com ele, acho que se afastou, acho que licença maternidade, ficou uns dias ausente, e coincidiu no dia da aula, isso foi num dia onde antes ele tinha tido aula de tributação. E aí ele entrou para cobrir ali na conversa, o tema que ele teve na aula antes foi a dúvida que a cliente perguntou e ele só soube responder porque ele pegou essa informação na aula do dia anterior. Tá usando bastante no dia a dia esses conteúdos? Tá conciliando de dúvida do cliente e bater com os conteúdos que está tendo ali no programa? Totalmente, assim, totalmente. Por isso que eu acho que é o grande diferencial desse programa, porque ele é a prática, né? Então, assim, você pega as pessoas que são os de maior referência nas suas áreas e eles estão muito abertos a trocar isso e, assim, realmente poder te trazer ali uma luz, poder te trazer uma ideia, né? Algo que, às vezes, se você fosse até procurar, assim, para ter uma consultoria, a pessoa ia minimamente te cobrar para isso, né? Então, eu até tive um exemplo recente aqui, foi essa semana, inclusive, falando dessas questões tributárias, né? Agora que a gente está na fase da declaração de imposto de renda, é a primeira vez, né, que as pessoas vão declarar nesse novo formato, que é anual, e você tem que escolher os tipos de estrutura das empresas, se você vai querer declarar da forma opaca, transparente. E surgiu uma baita de uma dúvida complexa ali de um cliente muito grande, né, que é uma PJ, né, e ele tem uma offshore ali relevante e ele ainda não é meu cliente. Então isso é até uma dica que muitas vezes a gente não se limitar ali no quadrado. Às vezes fala, poxa, o cara nem está comigo, eu vou perder meu tempo para ficar me dedicando a trazer um negócio, mas às vezes isso que vai ser o game changer, que vai fazer o cara te olhar e falar, pô, legal, vamos seguir aí com você que eu gostei. Então, eu trouxe esse questionamento para a pessoa, falei, poxa, tem uma dúvida nesse sentido aqui, a pessoa não sabe para qual caminho seguir, de repente pode ser uma pessoa que eu te indique, né? Não sei se eles vão querer ou não, mas você pode me dar uma luz? E a pessoa na hora falou, não, Anderson, pode falar para ele aqui que se ele seguir dessa forma aqui, vai ser mais eficiente. Então, poxa, trazendo um super valor para mim, eu ganhei uma baita moral com o cliente, então é muito legal, assim, tá sendo bem na prática mesmo. E você já chegou a usar os Bionics? Ainda não? Eu tô no começo, eu pedi para ele dar uma revisada no meu LinkedIn, que acho que, né, hoje em dia é o número 1 quando alguém vai olhar ali, poxa, deixa eu ver quem é essa pessoa, seja seu cliente, seja por uma oportunidade, por uma questão até interna mesmo da XP, poxa, né, tá com uma oportunidade internacional, deixa eu ver nessa pessoa aqui. Então, estou querendo dar uma ajustada nessa parte, mas achei fantástico essa união das melhores inteligências artificiais ali e ter os robôs ligados para cada uma delas, né, os especialistas. Então, assim, acho que é o presente e é o futuro, né, e a gente tem que estar também muito preparado para isso, né. Então, é o que eu sempre falo, assim, para, né, muitos colegas quando me perguntam, assim, como que eu consegui entender mais sobre determinada situação. Falou, cara, você tem que viver isso na prática. Então, você quer falar sobre derivativos, mas você nunca fez um investimento em derivativos, você vai ver a teoria ali, mas você não vai saber exatamente como funciona. Então, faz ali uma operação pequenininha, entende? Mesmo se der prejuízo, não tem problema, entendeu? Poxa, eu quero, sei lá, investir internacional. Como que você vai vender para o seu cliente os investimentos internacionais se você nunca investiu nada lá fora? Então, põe lá num fundo de renda fixa, compra um bondezinho, compra um equity, uma ação de uma empresa relevante ali, para você entender a dinâmica, ver como que é essa parte do imposto também. Que aí, quando você tem na prática, né, realmente
muda tudo. E aí a própria inteligência artificial ali, isso acho que foi, assim, realmente um lançamento aí que vai mudar todo o jogo, assim, né? Acho que a Elmi Banco vem, né, se antecipando aí esses movimentos e assim, isso acho que tem de ser algo que ele vai puxar, vocês vão puxar a esteira, né? Os bancos vão olhar para isso e falar, cara, a gente precisa ter alguma coisa nessa linha também. Então, muito legal vocês estarem nesse piloto. Porque né? o legal das aulas é porque tem a parte prática, então quem faz isso há 10, 20, 30 anos, e todos os professores estão lá nos Estados Unidos. Então vocês não estão lá com o diretor financeiro, com o diretor não sei da onde, o cara da Ambev, da PepsiCo, da Natura, nada contra e não desmerecendo, são excelentes grandes profissionais. Mas não é a realidade do mercado financeiro do profissional de um banco, de uma corretora, de uma asset, de uma gestora. É diferente você ter aula com quem está vivendo aquilo no dia a dia, passou os perrengues que você está passando no dia a dia, teve cases parecidos. Então essa proximidade, essa vivência, tipo, faz a curva de aprendizado do aluno acelerar muito mais rápido do que ele tem numa aula ou vendo esse conteúdo com uma pessoa que não tem essa vivência em real time. Claro. E tem essa questão das aulas práticas, do network, de você poder se conectar. Sabe que os Bionic estão muito bons, cara. Esses últimos dias fez mutirão aqui na escola, todo mundo criando, atualizando, criando os agentes lá, fazendo as coisas. Do internacional a gente tá com o de offshore. Mano, é surreal. Você manda de offshore, de Ilhas Caimãs, você pergunta, ele responde, de ferramenta, de renda fixa americana, você pergunta lá as diferenças, compara um CDB com um CDB. Você não precisa nem escrever o termo técnico americano, compara o CDB, você coloca lá CDB americano, tipo, ele já entende, já puxa, que traz... É um CD, que já o CD, puxa todos os já dados. puxa liquidez, a tributação, os negócios, já compara, já traz tudo, bate ali. Aí entra, por exemplo, você está conversando com o cliente hoje, no caso do cliente que você atendeu que fez uma pergunta. Às vezes, dependendo, sua aula é à noite, às 20 horas. Só que você conversou com o cliente agora. Manda lá no Bionic, ele te responde, tira o direcionamento, você já manda para o cliente. Então, o dissimulado... Traz uma agilidade muito interessante, assim. E eu acho que ele até tem uma provocação ali, né? Eu vi muito ali no teste inicial ali, né, do robô te trucando ali em relação, né, às perguntas, então, e te colocando numa saia justa ali. E isso que faz a gente crescer, né? Porque são esses momentos mais difíceis que faz você evoluir. E então trazer essa ferramenta ali ao seu favor, né? Não que a pessoa vai ser preguiçosa e para frente, então não vou estudar, não vou olhar mais. Pelo contrário, você tem que estar muito pronto, até para poder. Realmente, a ferramenta ela só evolui se você trazer informações complexas ali, e isso que vai te trazer maiores retornos. Né? Se você trouxer um negócio muito vago, pode ser que volte da mesma forma. Então, eu acho que tem que ter essa interação assim, muito forte. E é muito ao contrário. Se você não estudar e não saber fazer as perguntas certas, você não vai ter as respostas, que é... Exato. Acho que é Einstein, não vou lembrar agora. Mas acho que Einstein fizeram uma pergunta para ele sobre se você tivesse 1 hora do tempo para resolver um problema difícil. Você só tem 1 hora para resolver. Sim. O que você faria durante essa 1 hora? Aí ele responde, passaria 50 minutos só fazendo as perguntas certas. E os outros 10? Aí eu resolveria o problema. Então, eu não lembro, acho que é dele, eu não lembro se é dele essa frase, mas vai muito com isso, porque você pega a inteligência artificial... Se você não sabe fazer as perguntas certas, ela vai te dar as respostas ali basicona padrão. Sim. Agora, se você... E aí isso que é legal, porque você desenvolve aprendendo a perguntar com a inteligência artificial, você consegue trazer isso para a prática. É igual, por exemplo, você citou o exemplo do Will, por exemplo. Colocar o Will aqui na sua frente. Você tem 1 hora de conversa com o Will, só você e ele. O cara é chefe estrategista, sócio da Evian. Sim. Se você não saber fazer as perguntas certas, você queimou talvez a oportunidade da sua vida. Exato. Se você souber fazer as perguntas certas, você ganhou anos de carreira e, cara, ele vai te fazer você ser o profissional da vez e performar muito. Então, verdade. A inteligência artificial é isso. Então, você precisa estudar também, você precisa saber fazer as perguntas certas. E a galera tá pirando muito. Simulador de entrevista, simulador de cliente, então, que esse é chatinho, porque aí é a IA se passando por cliente e te fazendo umas perguntas para te pôr na parede mesmo. Sim. E aí você tem que responder e ele te dá avaliação lá, se você foi bem, se você não foi.
Então a gente está investindo forte nessa parte de tecnologia, da parte de inteligência artificial. Isso vai acelerar muito mais a curva de aprendizado dos alunos. Aí vocês vão atropelar o mercado no bom sentido, que não tem como bater de frente com vocês com toda essa estrutura, network, verdade, assim, acesso, uma ferramenta. preparação assim, gigantesca, né? Não tem como você terminar um programa desse e não dizer que você está pronto, né? Cara, basicamente é isso. Hoje assim, eu fiz uma reunião antes de entrar com você aqui pra gente começar a gravar. Eu tô doido pra dar spoiler, mas eu tô me segurando pra não falar. Como eu comentei, né? A Bianca tá aí também, que ela tá gravando lá com o Bruno, o pessoal lá em cima. Que legal. Aí eu tava doido pra contar pra ela, mano. Que a gente conversa bastante. A Bianca trabalhou comigo, esteve tanto no Itaú, no escritório de investimentos. Aí eu falando com ela, quanto eu falei, não posso, deixa eu registrar primeiro. Aí você tá aqui, mano, eu tô doido pra contar também, mano, porque é uma surpresa boa pra galera do IAP, eu tô segurando pra não dar spoiler. Eu tô querendo pegar o celular e mandar pelo menos uma mensagem lá pra galera. A gente termina o podcast aqui, a gente pessoal, conversa. Tá rolando isso aqui, mas eu vou dar um spoiler pra vocês depois, que a galera do IAP não vejo o vídeo depois, não essa parte. Sim. Mas tem muita coisa ainda que a gente vai colocar pra vocês, surreal assim, mano, aprendizado de vocês. E a galera já está colhendo muito resultado, assim, de pôr em prática. Pô, cara, o Aires ele foi contratado em 2 meses. O caso do Aires é mais engraçado ainda. O Aires foi contratado antes de oficialmente começar o programa. Sim. Porque oficialmente o programa do Aires começava a turma 1, que foi a turma de vocês, a primeira aula, que foi o onboard, foi dia 26 de janeiro. Eu já tinha encaminhado o currículo para o Aires antes do dia 26. Porque eu já tinha conversado com o pessoal lá, eles falaram que ia ter oportunidade, e eles já acompanhavam tudo e falaram, se vocês tiverem currículo ali, poder indicar, pode. Aí no começo de janeiro, eles me mandaram mensagem, ó, tipo, a gente vai abrir as posições, tal, se tiver alguém para indicar, pode indicar. Mandei do Aires, mandei do pessoal, do Aires foi o que deu o meet ali, casou com o que eles estavam buscando. Ele já tinha tido o ok que ia começar antes de começar o programa. Que legal. É que o tempo burocrático, documentação, ele fazia a transição, pediu o desligamento, tudo demorou uns 2 meses. Mas foi muito rápido. A gente está recebendo muita mensagem do pessoal, com posição aberta, pedindo para indicar os alunos do IAP. Galera... Tenho percebido esse movimento, assim, realmente que o pessoal tem visto um valor muito grande no mercado. Uma aluna, que eu não sei se ela vai deixar eu expor isso, mas estou expondo informalmente. Ela me avisou ontem antes de ontem, eu conversando com ela, um cara de fora do Brasil, um cara meio gringo, mandou mensagem para ela no LinkedIn. Olha. Ela me mandou mensagem perguntando para eu ver se eu conhecia, porque ela achou que era golpe ou era fake, porque ela mandou tudo em inglês, e aí a foto dá para ver que não é brasileiro mesmo, é gringo. Ela, será que é verdade isso aqui? Aí mandou pra marcar um café. Ela, nem cliquei no link que eu achei que era vírus. Aí eu fui olhar lá, aí eu vi que ele tinha alguns amigos em comum lá dos Estados Unidos. Eu falei, não, acho que é... Aí eu dei uma vasculhadinha, mandei as mensagens. Falei, não, pode responder lá que é real, não é fake legal, não é vírus não. Então tá chegando na galera, aqui o pessoal tá pedindo já, a gente tá mandando o currículo da galera, o pessoal tá sendo chamado, tá participando das entrevistas. A parte internacional agora, cara, é a bola da vez. Questão de demanda de cliente, o brasileiro cada vez mais buscando educação financeira, cada vez mais buscando conhecimento lá fora. Saiu essa semana a notícia que esse trimestre bateu recorde, né, de volume financeiro saindo do Brasil, de dinheiro, volume financeiro que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, foi maior em comparação ao mesmo tri do ano passado. Sim, sim. E a gente ganha nas duas pontas. Se o dólar cai, o brasileiro vai comprar dólar porque vai estar mais barato, então ele vai viajar. Se o dólar dispara, é porque é reflexo de algum problema interno nosso. Então ele vai comprar dólar para se proteger. O assessor ganha nas duas pontas. O dólar caindo, o dólar disparando. A tendência no longo prazo é aumentar, então a gente vai cada vez mais. E é questão de oferta e demanda. Quando a gente olha para esse mercado hoje, tem poucos profissionais no Brasil que entendem do internacional, de conduzir com mais profundidade, parte de offshore, sucessório, aspectos tributários. E vocês que estão investindo nisso, estão se especializando nesse assunto, vocês vão atropelar o mercado facilmente, porque, cara, é o que a gente mais escuta dos gestores. Cara, a gente precisa contratar e não tem. Não tem, a gente precisa, tem a vaga, tem a vaga, tem a posição, existe e, cara, onde a gente acha essa galera? Calma, agora vocês têm o IAP. Quantos currículos você quer que eu mando? Então... Não, aí foi muito pensando nisso, em estar complementando toda a minha experiência, né? Eu tinha já algum conhecimento, né, de
internacional por estar recomendando internamente, eu fiz um módulo de CFA Essentials também, né, numa outra escola e já estava bem mergulhado nessa questão, né, até estou me preparando para uma certificação internacional, mas realmente quando eu vi eu falei, poxa, eu preciso ir além, né, e agora sim eu estou conseguindo mergulhar nessa parte toda, conhecer de fato, né, os mercados que, assim, a amplitude é muito maior, né? Quando a gente olha em linhas gerais, assim, o mercado americano, o tamanho do mercado americano, ou até mesmo né, pelo próprio mercado americano se acessa aos outros mercados, né? Então, é importante essa proteção mesmo, né, do capital todo e a gente não está ali refém ali de uma única moeda, porque é isso, a economia são ciclos, né? Os países, a gente, né, vê nossos vizinhos que passaram e tudo mais, então é importante que você tenha essa diversificação também, além das fronteiras, não só de ativos aqui dentro, né? Legal, legal. Não, é isso, é a bola da vez agora. Pô, vocês que estão investindo nisso, alguns já estão colhendo, outros tenho certeza que vão colher muito em breve. Vocês já estão sendo vistos como diferenciado pelo mercado, o mercado já está olhando muito vocês vão ser cada vez mais assediados no bom sentido. E o que mais te chamou a atenção? Agora, pô, você já está dentro, já está vendo que funciona Legal. de verdade, já está tendo resultado, mas e antes de entrar, o que te chamou a atenção ali? Que você falou, eu vou entrar no programa, o que te chamou assim de... Na realidade, eu acho que foi mais realmente em relação a isso que vocês trouxeram, que, poxa, vocês vão mergulhar, vocês vão estar com as pessoas referências do mercado externo, né? Você não está com uma pessoa aqui dentro que, né, estudou como que é o mercado americano, trazendo, não, você está trazendo o diretor do BNY Mellon, está trazendo, né, um cara lá da Franklin Templeton, referência na parte de alternativos, então eu falei, cara, tá com essas pessoas, assim, é um baita, né, assim, aprofundamento ali na prática ali de tudo que o cara está colocando no dia a dia ali para grandes instituições, ele vai estar trazendo para nós ali, né, obviamente, né, não trazendo a estratégia da empresa, mas a forma que é feito, né, e a gente... Então, para mim, poder estar com esses professores que estão vivendo esse mundo, né, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, para mim acho que foi o grande diferencial de poder trazer algo além do que os cursos tradicionais sempre trazem ali, que é focado a um determinado assunto, né, e você fica naquela caixinha no quadrado, faz milhões de contas, isso e aquilo, e às vezes você não vai empregar, né? Então, poder trazer para a prática, que era justamente o que eu queria para me desenvolver, né, na empresa que eu estou e pessoalmente mesmo, né? Porque você se prepara, não é para a instituição onde você está, é para você. Então, e para estar preparado pelo movimento que está acontecendo, né? Legal, legal. Pô, 1 hora aí de bate-papo, praticamente vai completar aqui. Para a gente ir para os finais, queria que você deixasse um recado, uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, algum conselho de carreira, que tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história. Pô, são anos de mercado aí, você sempre performou muito bem em todas as casas que você passou. Trabalhou com o Fabrício Maniglia, trabalhou com ele na corretora, então, pô, tem a chancela do Fabrício, porque você é muito fora da curva e que você desempenha muito bem. Obrigado. Então, isso é só reflexo do seu resultado, da sua performance, de tudo que você construiu até hoje. Tenho certeza que muita gente que está assistindo, ouvindo a gente, vai um dia querer estar no cargo que você está, vai muito se inspirar na sua trajetória. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para a galera que está assistindo a gente hoje. Não, legal. Bom, se eu puder deixar aqui um recado final, eu falaria assim para manter sempre o entusiasmo lá no alto, isso é importante, né? As pessoas, tanto os clientes como os seus colegas, seus heads, né, das áreas percebem que você está motivado ali no dia a dia, que você está buscando. Ser intenso, acho que isso realmente precisa ser no nosso meio aqui. Se você não tiver intensidade comercial, intensidade nos negócios, intensidade ali com as pessoas, né, de buscar mesmo, provocar reuniões, tentar personalizar situações para os clientes, que acho que isso muda tudo, né? Você poder pensar em cada um ali e falar, poxa, para aquela pessoa ali, o que pode fazer bastante sentido ali, o que eu vou trazer ali que realmente ela vai falar, poxa, isso daí é legal, tem interesse, vamos conversar. Então, tentar realmente alinhar seu discurso e
e se preparar, né, para essas conversas todas, né? Não dá para você chegar numa reunião sem ter, saber exatamente um pouquinho da história daquela pessoa, se a pessoa é um médico, qual a especialidade dele, o que ele costuma fazer, até para você ter, né, realmente criar conexão. Então, mas assim, tem que buscar conhecimento, tem que engajar, assim, tentar entender onde você tem pontos de falhas, de gaps, para você se complementar como profissional, porque aí realmente você vai longe, né? Então tem que ter um pensamento mais macro, ampliado das coisas. Não dá para a gente se limitar ali na sua caixinha de atividades, né? Buscar novos conhecimentos, entender, né, os stakeholders, entender o que está ligado ali na sua área direto e indiretamente. E você tem que conhecer de tudo um pouco, né? Então, hoje, como banqueiro, você tem que saber falar de muitas frentes, de muitas coisas, né? Não dá para o cliente te trazer um tema e você gaguejar, não dá para o cliente falar, você acha que o que está na Câmara vai passar e adiante a isenção do imposto de renda, você está alienado ao mundo. Então, eu acho que essas são as dicas que eu posso trazer aí para a turma aí como boas para um crescimento profissional. Legal, muito bacana. Anderson, muito obrigado. Eu quero Obrigado agradecer pelo tempo, pela disposição de vir aqui. Pessoal que está assistindo a gente, não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal que ainda não é inscrito, de mandar para todo mundo. Reza a lenda que quem não compartilha, não curte, não consegue internacionalizar a carreira. Então vai da coragem de vocês. Eu não pagaria para ver. Esse foi mais um episódio do Papo Offshore. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.